Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam super bem, com muita saúde, muita paz, muita alegria no coração e vamos seguindo. Método Sinais. Eu sou Cíntia Sampaio, criadora do Método Sinais, e eu estou aqui para começarmos a conversar um pouquinho sobre a filosofia homeopática. Filosofia homeopática? Como assim? A gente conversou nas outras aulas, né, anteriores, um pouquinho sobre o método Sinais, como ele funciona e as interrelações que tem e existem entre eles. A gente falou um pouco sobre os módulos, como estudar, como começar. Falamos um pouquinho da trajetória de Hahnemann. Isso tudo é muito importante. Espero que vocês tenham visto já o vídeo da espiritualidade, que vai ajudar vocês a compreender um pouquinho como Hahnemann chegou ao medicamento, a arte de curar, que é a ciência da homeopatia, e um pouco mais sobre a história de vida dele e curiosidades sobre ele, que é muito importante, porque, no mais, vocês já sabem muita coisa sobre Hahnemann, mas coisas diferentes, às vezes, a gente não vê, né? Então, tudo é novidade aqui no Método Sinais e um pouquinho da trajetória dele também. Então, vocês podem começar a pensar, depois de ter visto a aula da espiritualidade, o porquê que eu coloquei tantas informações referente a detox. Agora tem outros nomes mais chiques, né? Detox, nutrição, parasitas, geografia homeopática, etc, 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 né? Então, fica aí a dica para vocês, para quem não viu, pulou, não vai pular não, volta lá para você começar a entender daqui para frente, senão não vai entender nada, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre filosofia homeopática. Quando a gente fala de filosofia homeopática, a primeira pessoa que vem na mente é quem? Hahnemann. Quem? Kant. Ele foi um estudioso espetacular sobre filosofia homeopática, ele tem até um livro bacana sobre as lições de filosofia homeopática, é um livro bem pequeno, tenho ele aí, é super fácil de vocês adquirirem, tem muita questão de filosofia aí sobre esse livro. No livro anterior, dos Pequenos Escritos, vocês também já viram um pouquinho. Eu vou fazer depois alguns vídeos sobre livros de homeopatia e um pouco do resumo, porque as demais conceitos e outros rumos, vamos dizer assim, desses livros, vão estar aqui no módulo do Método Sinais, ok? Bom, então, quando a gente fala de filosofia homeopática, são conceitos, preceitos, o conhecimento das bases e pilares da homeopatia. Vocês já sabem muitas coisas, mas eu coloquei coisas diferentes e novas e reforcei alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender. Entender o quê? Entender quando eu falo com uma palavra, tipo noxa, o que é? Quando eu falo para você de suscetibilidade, agravamento, patogenesia e exoneração, você fala o quê? Hello, esqueci, como é que é mesmo? Não é? Então, nesse texto, pequeno texto que eu fiz, a gente vai ver um pouquinho desses conceitos que vale a pena vocês reverem. Contudo, vou colocar isso mais em prática. Vocês adoram uma prática, né? Quem não gosta? Né? Quando a gente fala de filosofia, a gente quer falar um pouquinho de um conceito muito importante, que é a questão do conhecimento, ou seja, o amor do conhecimento. Deixa aí uma dica para vocês. Existe uma série? É uma série. Elas são 5 episódios, essa série, bem curtinha. Não é Netflix, não é lugar nenhum. Nem tô fazendo propaganda gratuita para esse pessoal, que eu adoro esse vídeo. Chama Consciência ao Cubo. Consciência e o 3 lá, que é o cubo. Por isso que eu falei para vocês entenderem de matemática. Lembra no vídeo que eu falei? Que é o cubo? Pois é, consciência e o 3 elevado a 3, que é o cubo. Então, tá vendo como é que a homeopatia também é matemática? Falando com vocês. Quando a gente fala desse vídeo, eu quero falar para vocês desse vídeo porque é um diálogo informal sobre o que é consciência e a relevância da consciência na formação do ser humano, dos mecanismos de defesa de cada um e do nível inconsciente, consciente, subconsciente, mas de uma forma muito didática, sem desespero. A pessoa fala vários conceitos lá, você fala assim, hello, o que é isso? Não estou entendendo nada. Mas o que ele quer mostrar para vocês é exatamente isso, essa série. É 45 minutos cada, é super curto. Tem aquele curta, aquele canal da TV fechada, né? TV paga, né?
que chama Curta, lá tem a série. Se você for assinante com uma dessas operadoras aí, você tem gratuito no stream deles, eles fica gravado lá, depois você pode assistir a qualquer hora. Ou então, comprar esse pacote que é baratinho, baratinho, assim, irrisório o valor mesmo, é só também para ajudá-los lá. No TV Tamanduá. Você, Tamanduá? TV Tamanduá. Fica a dica para vocês compreenderem um pouquinho do que é filosofia. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de debate, fala de troca de conhecimento, de diálogo, pensamento, o que o homem quer falar. Quando a gente fala o homem e o ser humano, né? O ser humano, ele quer construir conceitos. Aí muita gente fala assim, filosofia, fala e não fala nada. Mas não é uma forma que eles têm de colocar para você uma afirmação e você se tornar um ser pensante. Quando a gente fala um ser pensante, é um ser que tem conhecimento e tem poder de compreender aquilo que é dito e depois transformar em crítico, conhecimento ou aprendizado para você. Né? Isso é filosofia, é o diálogo, é pensar, será que isso está sendo bom para mim? É filosofar. Isso vai construir e agregar valor à minha formação moral, ou mental, ou emocional, ou até intelectual. Filosofia, então, é pensar de uma forma diferente os conceitos, né, que são colocados, mas de uma forma também crítica, né? Tem vários filósofos hoje super, ultra na moda aí, né? Então você pode brincar de ver vídeos até de filosofia. E para nós aqui, quando a gente fala de filosofia homeopática e a gente fala de lições de filosofia homeopática de Kant, é justamente nesse contexto que ele quer falar. O que é o contexto? O contexto que ele quer saber que se você sabe ou se você conhece certos preceitos, certos conceitos que são básicos, que são importantes para se construir e entender aquilo que está diante de você. Né? Quando você vai ler o livro de Kant, é de uma poesia fantástica. Aí você fala, poesia? Sim, ele fala de uma forma dos miasmas. Ele fala que o primeiro ato do homem, o mal pensar, foi o primeiro miasma, que foi o pecado original. Mas ele fala de uma forma poética, suave, e super inteligente também, né, gente? Quem não tem e não teve a ousadia de ler a bibliografia de Kant, um dia eu vou contar para vocês essa história espetacular dele. O cara que fez muito pela homeopatia. E ele era um descrente. Ele era médico, a mulher dele tinha um problema sério de saúde. Eu vou contar essa história com mais detalhes depois. Mas eu vou dar só uma canjinha para vocês, tá bom? E aí ela não conseguia resolver o problema dela. E aí o cara falou, leva ela lá no homeopata, fulano de tal. Aí ele falou assim, isso não funciona. Ela falou, não, funciona não, tá, você não tem nada a perder mesmo. Foi lá, levou. Aí ele falou que era eu falei assim, mas que coisa, esse é o maior papo furado do mundo. Ficou lá perguntando não sei quanto tempo a minha mulher, esse trem no fim deu bolinha. Como assim? E ele era austero, né, muito bravo, muito sério, assim, muito compenetrado e estudioso, né? Ela tomou as bolinhas e ficou boa. Ele não acreditou naquilo. E aí, o que ele fez? Começou a estudar sobre isso. Aí virou a casaca, como diz o pessoal, né? Virou cara fera em homeopatia, tanto é que repertório, tem a sua base no repertório de Kant, né? Então, ele contribuiu demais e muitíssimo, né, com a questão da homeopatia no mundo. Então fica aí a dica para você. E nesse livro ele fala muito sobre isso, sobre o que são os miasmas, fala sobre o que é terreno, fala sobre o que é gravamento, fala sobre o que é patogenesia, fala sobre psora, fala sobre psicose. É um livro de espetacular riqueza e único, assim. Então, dou a dica para vocês. Um dia a gente vai vou fazer um vídeo só sobre a história dele e sobre essas questões importantes de filosofia homeopática. Bom, pra gente, o que é interessante nas questões de filosofia homeopática que a gente fala, que são os preceitos básicos, muito importantes são as leis. A gente já sabe as leis. Lógico que você sabe as leis.
de trás para frente, de frente para trás. Mas, como chegou essas leis, é importantíssimo vocês conhecerem. E o importante que eu achei aqui para deixar para vocês bem esclarecido é essa definição de Jorge Vitoucas. A homeopatia tenta fortalecer o sistema imunológico, o qual, no seu novo estado mais inteligente e fortalecido, consegue combater os invasores ou qualquer doença aguda ou crônica por si mesmo. Isso é a homeopatia, isso está escrito aí no Similar Cura Similar, isso aí está experimento em homem sadio, e nisso aí está o remédio único, nisso aí está a dose mínima. Quando a gente fala similar, cura similar, não é o igual, que é o igual que isso é isopatia. Homeopatia é similar. Então, se você está, por exemplo, com excesso de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, bem legal. Se você tem excesso de cobre, você não vai tomar cuprum, você vai tomar silícia. Como assim, Cíntia? É similar com similar, não é igual. Existe alguma coisa em silícia que ativa aquilo que está no cobre que o elimina. É similar com similar. Não existe uma substância só. Então, quando eu tomo, por exemplo, a pessoa tomou AS a vida inteira, eu vou tomar isopatia de AS para me curar. Será? Fica aí a indagação para você. Ah, mas ajuda. Sim, ajuda bastante. Mas se você está cheio de medicamento lá, alopático, e fez muito mal para o seu estômago, aí você fala, eu tomei AS que vai me curar. Aí você vai começar a pensar, como eu fiquei com o AS? Aí você fala, eu fiquei nervoso, estourado, enfesado, enfesado e muito nervoso, tinha que tomar muito café, porque aquilo me deixava, precisava de estimulante, porque toda hora eu precisava de gritava com todo mundo, xingava todo mundo, enfiava o dedão na cara de todo mundo. Então, como é que eu fiquei? Será que um Nux vomica, por exemplo, não ajudaria? Ou melhor ainda, eu tomei muito AS, e aí meu ponto fraco, quando a gente fala ponto fraco, é aquilo que teve um dano maior no meu sistema nervoso central. Eu fiquei numa irritação profunda e tomava café igual eu tomo água, não virei uma camomila? E compreendem? Similar cura similar, esse é o princípio, não é igual. E ele está ditando aí, ó, ele tenta fortalecer o sistema imunológico com o seu novo estado, não é? O seu novo estado. Quando ele estimula, ele elimina. Ele eliminando, você está estimulado e fortalecido. É isso a homeopatia. Quando a gente fala experimento em homem sadio, aí você fala, não tem ninguém sadio nesse mundo. Gente, tem. Tem gente sadia, sim, senhor. Só que a gente tem agressões o tempo inteiro. Em todas essas situações. Então, a gente tende a fazer no homem aparentemente sadio, né? Mas quando a gente fala no homem sadio, é que não tem muitas queixas. Quando a gente fala de queixas, ele tem resposta no sistema imunológico. Se ele invadido, ele vomita. Você comeu um trem estragado, ele tem diarreia e tal. Então, ele responde, o seu corpo responde à agressão. Isso é experimento em homem sadio. Essa pessoa é homem sadio e daí você pode fazer uma experimentação. E não existe terapeuta homeopata espetacular que nunca tenha feito um experimento nele. Meu Deus, todo mundo tem que ter feito um experimento nele. Isso é muito relevante. Quantas vezes eu já fiz experimento em mim? Nem sei quantas. Estou ali com um monte de experimento para fazer. Vocês também têm que fazer. Por que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer, não. Aí a gente entra num conceito. Vou dar um exercício para vocês de experimento em homem sadio quando a gente chegar nas diáteses, né? Então, gente, é importante fazer experimento em homem sadio para você conhecer o que é uma ação primária, o que é uma ação secundária de medicamento. Tá falando grego para mim, Cíntia? Tem fundamento, você vai ler o que é uma ação primária e secundária. Isso tudo é uma forma que você tem de ter conhecimento do seu sistema imunológico. É fundamental isso. Né? Quando a gente fala remédio único, não é unicismo. Não pensem nisso, nós estamos toda hora mudando, né? Ah, você é contra? Eu não sou contra. Mas a vida inteira você não vai ficar a mesma coisa. Não vai.
Existem partes da vida que a gente é só um medicamento mesmo. Mas tem parte da vida que você não é um medicamento. Você vai mudando, vai mudando, vai mudando. Principalmente quando a gente está no início. A gente tem que tirar aquelas partes que mais agudas que aparecem e aquilo vai ficando só você, só você, só você. E você fica um medicamento muito, muito evidente, que a gente chama, né? E aí a gente fala de remédio único. Quando a gente fala dose mínima, você não vai tomar medicamento 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Toma um medicamento, espera um tempo e vê se tem resposta. Aí, essa dose mínima é por isso. Você não toma medicamento e fica tomando de 5 minutos a dia inteiro para curar a sua dor de garganta. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Estava eu estudando, eu vou falar de mim, né, para não falar mal dos outros, né? Mineiro não tem essa mania de falar mal das pessoas. Né? Não tem. Então, a gente vai falar bem, tem que falar bem das pessoas. Aí, o que me acontece? Eu fui apresentar o meu trabalho final de homeopatia, né? E aí a minha colega tinha levado geossêmio. Aí, imagina eu. Vocês acham que eu sou geossêmio? Para pensar aí. Lembra do geossêmio? Quem que era geossêmio? Você não lembra quem que era geossêmio? Vou te dar uma recordação. O geossêmio paralisa nas horas mais importantes da vida dele. Lembra da prova? Né? Ele é um excelente medicamento de cunho psicossomático, assim como o natro muriático. Como é um bom medicamento para as questões psicossomáticas? Ou seja, leva a agressão e o corpo responde internalizando. Né? Natro muriático também assim, e aí ele desenvolve um mecanismo de defesa interna de forma tal que ele fica lá. Quando eu falo de mecanismo de defesa, gente, a gente fala de psicologia, né? Tem essa expressão, mecanismo de defesa. É o seguinte, a pessoa leva uma agressão e ela tem uma resposta, calando, mudando de assunto, fugindo, correndo, paralisando, fingindo que não aconteceu nada, ou batendo, socando, dando um murro, pontapé. Isso é um mecanismo de defesa, né? Então, quando a gente fala de mecanismo de defesa, é mais ou menos aí. Eu fui tomando geossêmio, voltando ao assunto, né? E aí eu fui tomar geossêmio. Ela tá assim, Cíntia, aqui, eu comprei um 30CH de geossêmio. E aí ela tá assim, eu vou tomar porque eu tô muito nervosa, eu quero apresentar esse trem rápido. E aí o professor tava lá falando, e eu falei, nossa, não vai demorar demais. E eu comecei a ficar agitada, ela... Aí eu falei, me dá, você tá tomando o quê? Geossêmio? Me dá aí, que eu vou falar bonito lá na frente. Eu falei, aí ela tá assim pra mim, você, né? Isso aí não. E eu tô assim, não, vai ajudar, me dá esse negócio. Ela falou assim, se eu fosse você não tomava não. Aí eu falei, tomei 5 gotinhas, aí fiquei. Aí eu falei, não, esse trem funcionou não, me dá mais aí 5 gotinhas. Eu não vou te dar, me dá esse trem aí, Bel. Aí eu fui lá, tomei mais 5 gotinhas. Ela falou, meu Deus, isso não vai prestar. E dito e feito. Eu apresentei o negócio que eu tinha que apresentar, tirei nota ótima e tal, tudo. Quando eu terminei de apresentar, eu sentei no passeio e comecei a chorar. E chorava, e tremia, paralisei lá na calçada. Aí aparece a Bel, eu falei com você! Olha como é que você tá, seu estado! Ai, minha Nossa Senhora, e agora? E eu tremia e chorava. Resumo, nunca mais tomei geossêmio, nem pra gripe, que é um excelente medicamento pra gripe, né? Aí eu falei, não tomo nunca mais trem não, que esse trem me fez mal. Mas na realidade fui eu que fiz mal a mim mesma, né? Entenderam aí? Quando a gente fala de dose mínima, eu tomei, gente, umas 10 vezes o trem. Borogodó. Quando a gente começa a aprender, é isso aí. Eu não quero que vocês passem por isso, método dos sinais, ok? Vamos lá para o próximo slide. Ué, parou? Vamos, filho? Vamos lá. E é isso aí. Quando a gente fala, isso é muito importante. Eu coloquei isso aí para vocês compreenderem um fator maravilhoso. Todo mundo fala as mesmas coisas. Gente, não existe doença em homeopatia. Mais doente. Então, se alguém fala assim, eu quero tratar da bronquite, da sinusite, da diabetes, do hipotiroidismo, da cistite, da infecção urinária, da cólica menstrual, da TPM, da endocardite, da bursite, da tendinite, não veja o nome da doença. Às vezes, o diagnóstico está errado. E você vai fazer alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque você não é médico para falar que tem que mudar o diagnóstico da pessoa. Mas é de jeito nenhum. Você não é a pessoa que vai fazer isso. É a pessoa?
A não ser que você seja médico, né? Aí tudo bem, mas se você não for, você vai fazer isso? Não. Então preste atenção, por favor. Não existe doença, existe doente. Qual é o quadro que a pessoa apresenta? Vou dar uma ideia para vocês. Fui atender uma pessoa esses dias para trás e a pessoa chegou e falou assim: não, eu quero tratar porque eu tô muito mal, pau. Eu tenho hipotiroidismo. Eu fui e falei: hipotiroidismo, ok. Aí eu falo: tá, aí a gente já sabe que ela tomou medicamento, né? Você não vai me perguntar quais os medicamentos que eu vou tomar? Não, não vou não. Mas é importante, não é? Não é importante. Aí eu vi que ela ficou nervosa que eu não perguntei, né? Aí eu falei, tá, mas qual que é que você toma? Aí ela já achou que era desfeita, né? Desfeita em mineirês é tipo, você negligenciou o que eu tava falando pra você. Isso é uma desfeita. Aí tá bom. Aí eu falei assim, não, Aí eu falei, ixi, tá bom, vamos continuar. Aí continuei conversando com ela, tal. E aí, pelos sintomas, eu fui escrevendo, porque ela estava me apresentando. E eu percebi que ela tinha um olhar triste, mas é triste demais. Aí eu falei com ela assim, no meio do nada, me fala aqui uma coisa, querida. Desde quando você ficou assim? Você tem algum... Tá? Foi na gravidez. Tá, me fala mais um pouquinho da gravidez. Tudo normal, não tinha nada diferente. Assim, mas antes você tinha algum sintoma, tal? Assim, não, tinha. Tinha mais ou menos quando eu tinha 24, entre 20 e 24 anos, isso aconteceu. Tá, o que aconteceu? Ela perdeu um ente querido, muito, sabe que é muito querido? Querido demais. Aí eu falei assim, e como é que você ficou? Muito triste, tá? Me fala, você lembra disso até? Não esqueço. E daí mudou a vida dela. Se eu for tratar do hipotiroidismo, a doença, eu estou negligenciando o fato gerador, que é a origem do adoecimento. E que é de suma importância a homeopatia. Não é aquilo, quais são os sintomas que ele apresentou depois dessa mudança. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre a anamnese, vocês vão compreender melhor. Outra coisa muito importante que vocês têm que ver é que deve-se administrar um medicamento que corresponda aos sintomas e não parte dos mesmos, dose mínima, e a cura se dará na origem inversa dos adoecimentos. Isso aí a gente está entrando um pouquinho das leis de Hering. Mas de suma aí, de mais importante que vocês têm que saber é que você não tem que enfiar a pessoa no medicamento, compreendem? Vai lá, xuxa ele lá. Não. É o medicamento e a pessoa que se encontram. Você não tem que falar assim, é arsênico. Eu tô sentindo aqui, ó, aqui na minha... Não, é arsênico. Não, acho que é licopódio. Não, gente. Você não tem que enfiar a pessoa no medicamento. A pessoa apresenta as características do medicamento. Já vi tanto aluno fazer e cometer esse equívoco. Por quê? Porque ele quer que seja. Mas às vezes não é. Não, é porque ele tem uma ruga aqui no intercílio, ele franze o intercílio aqui, ó, e ele é nux vômica. Quantas pessoas podem ter isso aqui fechado e não ser nux vômica? É uma dica, mas não é necessariamente um medicamento, né? Porque tem uma dica, Não, percebam o todo. Não enfia a pessoa no medicamento, não. É a pessoa e o medicamento que se casam. Uma coisa importantíssima são essas leis. E essas leis, elas vão te ajudar a compreender as leis que regem o tratamento homeopático. Para que, Cíntia, que existem essas leis? Experimento em homem sadio e tal. As leis da homeopatia. Essas leis que são importantes para vocês compreenderem o sistema. Quando você fala de remédio único, é tomar um de cada vez. Quando você fala de dose mínima, são gotas e esperar a reação. Quando a gente fala de experimento em homem sadio, é compreender a construção de uma matéria médica e que é de suma importância para nós, para descobrirmos um medicamento. Quando a gente fala similar, para a gente não confundir risopatia. Ok? E quando a gente fala de leis de Hering, a gente quer falar a conduta do terapeuta quando ele precisa ver se está funcionando ou não o que está fazendo, né? As leis de Hering, existe um livro muito bacana de um doutor que já faleceu e
É um livro muito mais complexo, porque entende-se, e particularmente a gente entende muito a questão da embriologia. Quando a gente fala de embriologia, a formação, por exemplo, tem a união do óvulo com o espermatozoide, e ali cria um embrião e tem uma reprodução embrionária. E a embriologia estuda essa reprodução e como é que é feita a construção dos tecidos nessa divisão celular. Quando a gente fala disso, a gente fala um pouquinho do porquê que existem essas leis de Hering. Mas aqui eu ia ficar umas 2 horas só falando para você desse tipo de situação e porquê que, por exemplo, na primeira lei, a melhora se processa de dentro para fora. Tem a ver com as questões embriológicas e principalmente na construção de tecidos desde quando a gente é criado, no ato da concepção. Mas, de uma forma mais simples e mais geral, isso é muito interessante porque a gente também vê conceito de exoneração, patogenesia e etc. Quando a gente fala que essa lei, a cura se processa de dentro para fora, quando você toma um medicamento homeopático e ele tem uma reação eliminando aquilo que fez mal. Um exemplo clássico disso é que você resfriou, ficou resfriado, aquilo começou o seu nariz entupir, por exemplo, e aquilo estava só uma coriza branca, você começou a tomar um medicamento homeopático, começou a sair uma meleca esverdeada e ele trouxe para você, ver que estava branco e aí agora está verde, e eu estou melhorando. Você, não precisava dessa meleca nessa altura do dia, não. Pois é, mais ou menos assim. Então, a lei se processa está fazendo efeito esse medicamento que eu administrei nessa pessoa querida? Sim, ela está respondendo para você. Saiu o muco estava lá grudado. Sim, ele estava não estava urinando direito e começou a fazer xixi sem parar, né? Ou ele tinha uma dor e a dor foi embora. Ou estava vermelho, quente o local e agora a dor diminuiu e o edema, a vermelhidão passou. Então, são leis que nos ajudam a saber se estamos ou não sendo eficientes, ok? Na questão da segunda lei, a gente tem os sintomas desaparecem na ordem de cima para baixo. De cima para baixo, quando na questão embrionária e tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide e existe a divisão celular ali, a primeira coisa que se forma, a gente fala de tubo neural, a gente fala de... Tanto é que as 12 primeiras semanas são assim, as mais importantes na formação do feto por causa do sistema nervoso, né? Tem a questão do intestino lá, etc. Mas, de antemão, quando a gente fala de cima para baixo, é órgãos de maior hierarquia para os de menor hierarquia. Uma coisa que eu digo para você, você fala, eu não sei de onde é que vem, para onde é que vai, é só você dar uma olhada no seu repertório. Vai lá. Pega o seu repertório, eu vou te dar 5 segundos para pegar. 1, 2, 3, 4, 5, pegou o seu repertório. Aí, quando você vê o seu repertório, tá lá o índice. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Pois eu acho que deveria prestar. No índice, qual que é o primeiro capítulo? Mental psíquico. Não é isso? Depois vem cabeça. Aí você fala, cabeça, Cíntia? Tá lá. Depois vem vertigem e vai vindo, ou seja, daqui para baixo. Tanto é que generalidades é tudo um pouco e não sabe onde põe. Vocês já viram isso? Pois é. Modalidades e diferentes generalidades. Então, quando a gente fala disso, daqui para cá, lá para baixo, entenderam? E no seu repertório, o índice também é de cima para baixo. E você nunca prestou atenção nisso. Como assim? Agora, aquela hora que eu falo para você, você aí parado, que está com seu repertório e nunca prestou atenção nisso? Pois é, eu só fiquei sabendo também outro dia. Mentira. Pois é. Isso é que são pequenas coisas que a gente não observa. Mas isso é muito importante. Você fala, gente, eu não sei qual que é a hierarquia maior que a menor, vai lá. Você vai procurar fígado no repertório, você fica doido. Onde é que está o fígado, meu Deus? Pelo amor de Deus, cadê o fígado? Aqui, não sei. Aí você fala, aqui, no abdômen. Então, fica aí a dica para vocês. Quando a gente fala dos outros órgãos, né? Que são fundamentais de Hering, o desconforto é de um órgão importante para o menos importante. Ou seja, a gente tem que preservar aquilo que é mais importante e os outros a gente tem que compreender que a gente fala assim, que é secundário. Por quê? Por exemplo, vamos supor que a pessoa esteja com um problema de pele.
Pra gente é um dos últimos órgãos, né? Da última hierarquia. E aí ela tá com problema de pele. Você dá um medicamento e aí o que acontece? Ela começa a ficar com problemas mentais. Você fez uma boa ação ou não? Você tem que saber isso. Porque o mental é muito mais importante do que só a pele. A mente colabora muito com a pele, que colabora com tudo. Se isso aqui pifa, a pele vai funcionar, o intestino, o estômago, não. Então, preservem sempre o que é aqui, você tem que tratar aqui para registrar aqui. Também uma outra leitura. Se você melhora aqui, se isso aqui foi o que adoeceu você, isso aqui faz mudar os demais. Ah, não sei não. Sabe sim, senhor. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Eu fui tratar de uma menina e essa menina, ela teve um problema de pele muito severo. E aí ela tomou muitos medicamentos e aquilo suprimiu. Ela entrou em depressão profunda, muito profunda. Quando ela ficou com depressão profunda, todo mundo começou a dar medicamento para depressão. Falando que ela estava com isso, falando que ela estava com aquilo, falando que aquilo outro, etc, etc. Aí quando não melhora, né? Aí dá-se o jeito e leva na homeopatia, porque vai tentando tudo, né, gente? Vocês já perceberam isso? Eu acho que quem trabalha muito com homeopatia sabe que a gente é assim, agora ou nunca, uma coisa assim. Daí, quando eu fui tratar, eu falei assim, você teve problema de pele? Beleza, teve problema de pele, tal. Fui tratar. Quando eu tratei, estourou tudo de novo. E ela ficou mais alegre, com mais disposição. Aí a mãe dela falou assim, ela tá mais alegre, mais disposta, mas ela saiu todo o problema de pele, eu vou ter que levar de novo no dermatologista. Eu falei, não vai levar no senhora. Senhora, espera aí, dá um tempo aí que nós vamos devagar e sempre. E aí, como isso afeta, né? É importante vocês saberem também. E isso é muito importante de vocês se lembrarem sempre, porque às vezes você vai tratar com um medicamento homeopático, reaparece um sintoma, na ordem inversa dos sintomas, isso aí já é a quarta lei, e você não fez o timeline dos adoecimentos, aí você acha que apareceu, você fez alguma coisa errada. Então é muito importante vocês terem conhecimento das leis de Hering. Que tem uma discussão enorme falando que não é lei, falando que é conduta. Mas não importa se é lei, se é conduta. O negócio é que vocês têm que saber. E é importante vocês saberem isso, de extrema importância, porque é uma conduta diária e é uma ferramenta também do terapeuta, ok? Bom, a gente está terminando. É o processo de cura, isso tudo a gente já falou também. E vamos lá em alguns conceitos básicos. Eu amei esse conceito. Eu achei espetacular o conceito que Vitoucas... Eu gosto do Vitoucas porque ele é bom filósofo, viu? Vale a pena a gente, eventualmente, ler alguma coisa referente a isso, porque é muito bom. Ele fala sobre o corpo humano. Quando ele define terreno, terreno é o nosso corpo, ok? O terreno, o seu corpo é o terreno. Mas olha a definição que ele colocou pra gente da questão de terreno. O corpo humano é um sistema complexo, capaz de produzir todas as formas de energia. Ou seja, a gente tem vários tipos de energia que interagem umas com as outras, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, uma questão de bomba só de potássio no corpo, né? Tem uma coisa que tem energia ali, né? Tem pulsação, tem eletromagnetismo. A gente tem uma energia pulsátil. Então, tem muita coisa. É muito importante a gente entender que o nosso corpo, ele precisa de alimento para movimentar essa máquina, que é o nosso terreno, e que também nós precisamos de mantê-lo alerta com energia. Entende a transformação? Então, quando ele fala de um sistema complexo capaz de produzir todas as formas de energia, elétrica, por exemplo, é uma delas, que facilmente detectável, mas ele também produz tipos de energia menos detectáveis, mais sutis, principalmente quando há atividade intelectual, emocional e inconsciente. Isso também é uma energia. Quando vocês, não sei se vocês já viram um vídeo bem legal, que a pessoa pensa, entra em conexão com um sentimento, uma emoção, e aquilo é transformador. Por exemplo, você tem um mau pensamento e coloca emoção naquilo, aquilo se dá, aquilo se processa. É um vídeo muito famoso, porque existe uma correlação entre coração e mente, e essa correlação, ela transforma, né? Que também é uma forma de energia, e é sutil também. É bem legal esse vídeo. A capacidade intelectual parece ser um desses tipos especiais de energia e ela tem a sua própria frequência vibracional.
Ela é criada dentro de um centro mental, um dínamo intelectual, e ela utiliza as partículas de energia de um centro mental. Um dínamo intelectual, desculpa, a gente repetiu aqui, outro dínamo intelectual sem a necessidade de comunicação verbal. A maior parte do nosso estado desperto é ocupado por um fluxo constante de pensamentos, uma produção de padrões mentais. Esse tipo de energia ainda não foi quantificado ou interpretado, ainda assim não significa que não está presente. Temos a habilidade de criar os padrões complexos de energia que são determinados pelas informações contidas dentro da nossa composição e pelas nossas experiências de vida. Nós reagimos ao estresse de uma maneira bastante individual, por isso, os resultados bastante desapontadores de todas as terapias genéticas, que são tipicamente superficiais, de curta duração e frequentemente danosa, particularmente quando administrados a sistemas imunológicos frágeis. Bom, o que ele quer dizer na questão do terreno é que como é que essas energias atuam no terreno. Nosso terreno é por isso que a gente sempre fala que não há doenças. O jeito que você responde uma doença a mesmo tipo de patologia são totalmente diferentes. Então, eu deixei esse texto aí. Ele é um texto que a gente tem que fazer o quê? Estudar, ler e reler. É muito importante vocês compreenderem que cada um tem um poder de resposta. 2, cada um tem um terreno. Frágil, mais forte, moderado, poder de reação mais forte, poder de reação mais fraco. Uns que acumulam, outros que não acumulam. Isso a gente vê um pouquinho também nas diáteses e nos miasmas, né? É bem importante esse conceito de terreno. E quando a gente fala de terreno, sempre tenha a mente. Terreno é esse corpo que eu habito. Eu gostei desse corpo que eu habito. Se a gente for pensar na questão de consciência mental, né? Essas questões, é um corpo que eu habito. A gente tem muita definição religiosa, mas também agora existem muitas denominações científicas. Deixo para você também mais uma dica, estudar sobre noética, que é maravilhoso a questão que eles olham o ser humano e aborda isso a nível de consciência, inconsciência, bem legal. E a questão, quando a gente fala de terreno, é você todo, o pacote inteiro, ok? É você todinho, filho. Tem nenhuma, nem mais nem menos. A sua mente, o seu corpo, tudo junto. As suas emoções, vem o pacote inteiro. Não divide em prestação, não. É você todinho. Então, terreno é você, no seu todo. Complexo ou não? Quando a gente fala de noxa é aquilo que te faz adoecer. Aí você fala, tá, então eu comi uma coisa estragada. O que me adoeceu foi a coisa estragada. Aí você fala, mas você viu que o cheiro não estava bom, mas mesmo assim você estava com fome e comeu. Então a noxa não foi eu, foi você. Foi você. Quando a gente fala de noxa, a gente fala dos gatilhos. É o agente que leva à sua desarmonia. Então é muito interessante vocês compreenderem as noxas das pessoas. Por isso que no método Sinais existem várias noxas. E vocês vão ver lá todas naquele slide inicial dos tópicos de cada um, que existem noxas nutricionais, que existem parasitas, que existem a epigenética, que existe existe uma que é bem o próprio o local, que é a epigenética, né? Mas que existem os fatores ambientais, naturais, todo um contexto. Mas de antemão tem os noxas emocionais, tem as intelectuais, que a gente fala, que são as mentais, né? Existem os danos que a gente recebe indiretamente já herdado, que aí a gente vai na questão das diáteses e miasmas. Então é muito importante vocês terem esses conceitos já determinados. Noxa é aquilo que fez você adoecer. Quando a gente fala, por exemplo, de um pouquinho a gente vai voltar, que eu esqueci de mencionar, de exoneração, patogenesia e agravamento. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um e o que é outro. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo super simples. Bom, você comeu o sanduíche lá, comeu o sanduíche e estragou. Estragou não, comeu o sanduíche e ele estava estragado. Aí você ficou enjoado. Ficou só enjoado. Ficou enjoado, passou um dia, tá enjoado, e aquele trem enjoado, aquele trem enjoado. Aí você falou pro seu amigo, que é o meu pai, falou, não, eu comi um negócio que me fez mal, e eu tô com aquele trem, nem anda nem desanda, tá aquele trem, sabe? Aquele trem que faz mal, falou, vou te dar um medicamento. Ele foi e te deu, por exemplo, um Nux Vomica. Você tomou Nux Vomica e vomitou, e vomitou. Ou você tomou Nux Vomica, teve uma diarreia.
E isso é exoneração. Exoneração é colocar para fora aquilo que te fez mal. Então, a noxa foi uma comida estragada, exonerou um medicamento, tomou um medicamento homeopático, fez uma ação primária e secundária, e aí, o que aconteceu? Ele vomitou, tirou, ou teve a diarreia, saiu, exonerou. Mas vamos supor que a pessoa foi lá e te deu um eposulfo, nossa senhora, te deu uma eposulfo, e aí você tomou aquele negócio e ficou meio enjoado, e você começou a ficar febril. Aí e ficou febril e começou a ficar meio esverdeado. Eu não estava assim. Ou seja, aí você pode falar, bom, pode ser que esse sanduíche está deteriorando o seu fígado. Pode ser sim. Mas, por exemplo, você estava querendo melhorar, mas estava com aquele negócio nem anda nem desanda, não teve febre, não teve nada, tomou o medicamento homeopático e piorou. Quando a gente fala que piorou e tomou um medicamento que piorou a situação e não teve resposta, só piora, a gente fala que aquele medicamento criou em você uma patogenesia, né? A gente fala também que os medicamentos experimentais, quando a gente toma um medicamento experimental, cria em nós uma patogenesia, para a gente entender qual é a função dele e como ele age. Então, patogenesia é ficar com sintomas até então que você não tinha após administrar um medicamento homeopático, ok? E quando a gente fala de agravamento, a gente fala o seguinte: você comeu o sanduíche e ficou mal. Você tomou o medicamento Nux Vomica na 10.000 FC. E aí, amigo, o trem ficou feio pro seu lado. Você começou a ter febre e ter vômito e ter diarreia e ficou com mal-estar, foi pra cama e começou a suar. Transpirar sem parar. Aí teve o quê? Um agravamento. Era só para vomitar e ter uma diarreia, e aí você teve febre, foi para a cama, prostrou e ficou meio esverdeado, né? Quando a gente fala assim, significa que a força do medicamento foi muito maior do que você precisava, certo? Aí a gente fala assim, gente, meu Deus, mas agravamento e patogenesia são tão... É uma linha bem tênue. Sim, é uma linha tênue. Mas lembre-se sempre que, se você estava com muito enjoo, ficou com enjoo demais, também é um agravamento. Se você vomitou e vomitou demais e ficou só vomitando, não precisava de... Agora já está vomitando bilis, né? Aí foi um agravamento. Se você, por exemplo... comeu o sanduíche estragado, tomou medicamento, teve a diarreia, e em vez de ter só um pouco de diarreia e foi melhorando o quadro, não, teve diarreia, teve um agravamento. Tomou doses excessivas ou medicamento com potência elevada demais, isso vocês vão aprender também na aula de potências. Ok assim? Então, é muito importante esses conceitos de entender que é um agravamento, o que é uma patogenesia e o que é uma exoneração, certo? Quando a gente fala de miasmas, a gente fala que é a nossa predisposição a adoecer. Quando a gente fala de diátese, também é. Miasma também é definido como uma forma de pensamento negativo ou pecado. Em lições de filosofia homeopática, que a gente fala muito sobre isso. Miasma é o mal pensar, né? E o primeiro miasma é a psora, e ele fala muito sobre essas questões. Deixei as definições aí para vocês de miasmas. E a diátese, que hoje em dia também é muito utilizado, que é a questão de uma predisposição orgânica, constitucional ou hereditária, que determina um modo especial de reagir a determinados estímulos exteriores, né? Ou seja, uma diátese não é nada mais, nada menos que seu poder de resposta daquilo que você recebeu de herança dos seus progenitores, né? A gente fala dos mães, dos pais, a gente pode receber também dos avós, dependendo do gene, se é dominante ou recessivo, essas coisas de genética. Mas, de antemão, é aquilo que predispõe a você responder, ou seja, seu poder racional. Se você tende a ser tuberculínico, você vai ter um poder de resposta assim. Se você tende a ser psicótico, seu poder de resposta é assim. Isso é uma forma reacional que a gente chama de poder de resposta das pessoas que herdam dos seus pais esses genes. Então, é o que você recebeu de presente com muito amor e carinho do seu pai, da sua mãe, etc, ok? Bom, quando a gente fala um pouquinho de sintomas, e a gente já está quase terminando e fechando a nossa aula de filosofia homeopática, que tem muito a dizer ainda, mas fica aí a dica.
a gente quer falar de sintomas. Existem muitas situações, muito conceito de sintoma, etc, etc. Mas, basicamente, sintomas para nós são sintomas físicos, aqueles que a gente vê, né? Aí a vermelhidão, um prurido, uma coceira, uma pereba gigante, é aquele meleca. A gente fala meleca, gente, é tão bonitinho meleca, né? Aquele muco que desce, sobe, aqueles... Isso é um sintoma físico, tá lá saindo aquele trem, você ou no seu amigo e tá aquele trem. Quando a gente fala de sintomas emocionais, a gente fala das emoções, né? A raiva, a alegria, a tristeza, depressão, depressão é o nome, né, que se dá a doença, mas a tristeza, a raiva são as emoções que a gente chama emoções básicas, né? Tristeza, raiva, mágoa, ressentimento, alegria, alegria excessiva, são as emoções. Quando a gente fala de sintomas mentais, né? Quando a gente fala mental, psíquico, é uma coisa que está junto ali as emoções, quando você vai ver no repertório. Mas os sintomas mentais é concentração, é a memória, é o poder de esquecer ou de lembrar, é o foco, é quando a pessoa ela lembra daquilo, ela não lembra. Na realidade, os sintomas mentais estão muito mais relacionados, está mais relacionado a isso, ao que a mente ela está deficiente ou super motivada a fazer, né? Então, o sintoma mental é isso, né? Tanto é que a gente tem absorto, a gente tem introspectivo, absorto, está sem poder, não fala, não reage, ele não foca, ele não tem concentração, ele não tem memória, ele se perde no raciocínio, não tem um raciocínio lógico, tem a ver com isso os sintomas mentais. Agora, quando a gente fala de sintomas energéticos, eles são os mais legais de todos, que eu acho. Claro que é o mais legal, claro que é. Você pensa bem, uma pessoa falar para você assim, não, eu sinto que tem alguém me vigiando aqui atrás. Eu sinto que dentro do meu ouvido existe um tubo e esse tubo me conecta e me desconecta. Outro dia, eu sinto que eu tenho telepatia com um ser superior de outro planeta. Eu tenho uma sensação assim maravilhosa que existe outro ser dentro de mim. Eu sinto que existe um bicho que anda dentro da minha barriga. São sintomas energéticos que são muito importantes para nós, muito peculiar, muito diferente e que é de suma importância para nós, certo? Então, não esqueça a definição de sintomas. E para fechar, nós estamos interconectados. Então, às vezes, o ambiente em que você está, o ambiente que você está inserido, ele vai ditar muito sobre você. Percebam, então, que essa interconexão e essa conexão que nós temos com o ambiente, com as pessoas, também vai determinar os seus sintomas. Nós temos que sempre lembrar dessas coisas que são importantes. 1. Você não vive só no mundo. Existe alguém com você, ou várias pessoas. 2. O ambiente em que eu estou é também de muita importância. Vai te ditar muita coisa. O que eu como, o que eu tomo, o que eu bebo, onde eu trabalho. Então, são às vezes essas pequenas observações que às vezes a gente deixa de lado é que vai ditar quem você é e por quem você é não, o porquê você está respondendo dessa forma, determinada forma e de certo tipo de adoecimento que você apresenta, tá bom? Bom, gente, eu falei demais, o negócio era pouquinho, ficou um tantão. Eu espero você no próximo módulo, lembrando para vocês uma coisinha só. Esse vídeo vai deixar para vocês aí os fundamentos de homeopatia, que tem definições importantes, por exemplo, como os fundamentos, os organoterápicos e os nosódios. Então, vai fechar um pouquinho da aula aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu sempre adoro estar com vocês e conversar com vocês. Então, me manda e-mail, manda mensagem, coloca suas dúvidas, me perguntem, que a gente está aqui para ajudar, esclarecer e fortalecer o método, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!